Bom dia, esse é o bate-papo de hoje. Nós vamos continuar a leitura de Marcos, o segundo evangelho, e hoje nós vamos ler o capítulo 15. Já está quase acabando, esse evangelho são 16 capítulos, mas antes eu vou dar uma sugestão de uma leitura aqui, que é o Salmo 148 hoje. E vou falar dele rapidinho, assim, que é impressionante. Louvai ao Senhor desde o céu, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas hostes, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem, logo foram criados. Também ele os estabeleceu para todos sempre, e ele passou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai o Senhor da terra, vós montes marinhos e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapor, vento tempestuoso que estuta a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gado, répteis, aves, reis da terra, todas as pessoas, louvai ao Senhor. É muito interessante isso, porque está dizendo não só para nós agradecermos tudo isso que deixou que a gente pode viver, como para todas as coisas louvai ao Senhor. E elas louvam com certeza, e eu acredito nisso. E é lindo, é como se fosse um filme de ficção científica quando essas coisas aqui vêm na minha cabeça. É muito lindo, isso que eu tenho que falar para vocês. É lindo, lindo, lindo. Bom, vamos à leitura, né? É Jesus diante de Pilatos, a crucificação e a morte de Jesus Cristo, e Jesus é sepultado. São os últimos. Narra aqui, mais uma vez, um dos evangelhos sinóticos, né? Que tem o mesmo prisma. Fala das últimas horas de Pilatos, né? As últimas horas de Pilatos, desculpa, as últimas horas de Cristo, né? Então vamos ler aqui. De Cristo o homem, né? Deixando bem claro. Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos, com os escribas e todo o sinédrio, prepararam uma reunião, e depois de prenderem Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele lhe respondeu dizendo, assim é, como tu dizes. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Outra vez Pilatos o interrogou dizendo, nada respondes? Vê de quantas coisas estão te acusando? Mas Jesus nada mais respondeu, até o ponto que Pilatos ficou assombrado. Cada dia da festa soltavam um preso para o povo, qualquer que eles pedissem. Um chamado Barrabás fora preso com outros rebeldes que cometeram um homicídio na rebelião. A multidão subiu e começou a pedir o que era costume fazer. Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia que os principais sacerdotes haviam entregado por inveja. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhes soltassem Barrabás em troca. Pilatos respondendo outra vez disse-lhes, que farei, pois com quem chamais rei dos judeus? Eles tornaram a gritar, crucifica-o. Mas Pilatos lhes perguntou, que mal ele fez? E eles gritavam com mais força, crucifica-o. Então Pilatos, resolvendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitá-lo, para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, para a sala de audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura, depois de tecer uma coroa de espinhos, puseram-no sobre sua cabeça, e começaram a saudá-lo, salve, rei dos judeus. Feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele, e dobraram os joelhos, prostaram-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as próprias roupas. Eles o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Eles obrigaram um que passava, certo Simão Cirineu, o pai de Alexandre e de Rufo, que vinha do campo, que levasse a cruz. Levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que traduzido significa lugar de caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Crucificaram-no e repartiram suas roupas, lançando sortes sobre elas para saber o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e por cima dele estava escrita a causa de sua condenação, o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Os que passavam por ali insultavam-no,
meneando suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Da mesma maneira, os principais sacerdotes zombavam dele com os escribas. Diziam uns para os outros: Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele haviam sido crucificados os insultavam. E chegado o meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam o ouviram dizer isso. Vede, ele está clamando por Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja de vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Jesus, emitindo um grande grito, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Quando o centurião que estava de frente dele viu que expirava dessa maneira, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Havia também umas mulheres observando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que subiram com ele a Jerusalém. E ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, membro respeitado do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. E, armando-se de valor, foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos estranhou que ele já estivesse morto, e, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José. Ele comprou um lençol fino, tirou-o da cruz, envolveu nele e o colocou no sepulcro que fora cavado na rocha. Ele fez rolar uma pedra para a frente da entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o puseram. Bom, gente, essa foi a leitura do capítulo 15. Mais uma vez, algumas passagens aqui repetidas. Aqui ele fala dos 2 que foram crucificados juntos de Jesus. Ele não fala aqui o que eles conversaram entre si nesse evangelho aqui, em Marcos aqui, não diz isso. Diz mais uma vez: o templo se rasgou, o véu se rasgou no templo de alto a baixo. E esse véu era grosso, ele não era um véu de voal fininho. Ele era um tecido grosso, com várias camadas, com várias costuras. E para rasgar de cima a baixo assim, realmente só Deus. Não existia, até com uma faca era ser necessário muita força, uma faca afiada, e aí ia cortando. Mas agora para rasgar de cima a baixo, realmente, numa vez só o poder glorioso e grande de Deus, né? Aqui está mais uma vez falando dos milagres, né, de Cristo, que não foram suficientes para as pessoas. Quer dizer, aqueles que não veem o que está acontecendo, é difícil de acreditar. Por isso que Jesus, quando falou lá com Pedro, falou, né, que sorte daqueles que... Falou com Tomé, perdão. Sorte não. Bem-aventurado aqueles que creram e não viram, né? Que não precisam ver para crer, né? E isso somos nós de hoje em dia, né? É isso, gente. Para lembrar vocês da leitura lá do 148 e ver isso aqui é difícil, engasguei, porque realmente cada vez que eu leio falando dessa parte, realmente é muito... Ao mesmo tempo que é gratificante, que é glorioso, é muito doloroso, né? Ver como passou tudo isso. E ao mesmo tempo é maravilhoso porque graças a ele nós estamos aqui hoje em dia e graças a ele nós temos a condição de salvados, né? Bom, gente, um bom dia para vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém.